Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube Centro Espiritual Oficial. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião. Nós vamos iniciar a nossa reunião ouvindo a página de preparação do nosso irmão João. Em seguida, farei a prece e logo em seguida o nosso irmão Edivaldo trará a página do Evangelho da noite de hoje. Vamos prestar bastante atenção, que a página de abertura também faz parte das orientações da noite. Boa noite, irmãos. Todos os devoções de Deus divinos, Jesus, continua do Espírito Humano. A lição de 79, que tem o título Cigãos da Paz. Tem uma mensagem de Pedro que diz assim: busca a paz e siga. Muita gente que busca a paz, raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios que suspiram por ela, situando-se em diversas posições da vida. Contudo, expulsam de si mesmo tão logo lhes confere o Senhor a estádio de suas cidades. Isso é a fortuna material, utilizando seja ela a portadora da paz ambicionada. Porém, com o aparecimento do dinheiro fácil, tortura-se em mil problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe a concede, não sabe se o irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de todos olhos. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança e inexpressivas tarefas de utilidade pública, pois, em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua desprovido. Mas não é indulgência, não é indolência do corpo. A saúde e a alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca, a ser humano é curioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível sabermos usar a oportunidade em favor de conciliação e aprimoramento. Disciplina, busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados. E a fórmula de integração de nossa alma com Jesus é imaculada. Leve cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Sem essa adaptação de nossos cursos de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovado a guerra dentro do coração. Graças a Deus. Graças a Deus. Eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez, para esse encontro contigo, onde só temos a te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, que nos trouxe tantas bênçãos, o alimento na mesa, a água que sacia nossa sede, o teto que nos abriga. Agradecer pelo acolhimento da família, pelo amor que nos envolve, por tantas bênçãos, Senhor, que nos chegam e muitas das vezes
não estamos atentos. E perdemos a oportunidade de te agradecer os benefícios. Nos perdoe, Senhor, se estamos lamentando ou reclamando por algo que ainda não compreendemos. Mas nos permita a te rogar o refazimento do corpo físico, o alívio de nossas dores, a compreensão dos desígnios de Deus, para que possamos, Senhor, cada vez mais caminhar com passos firmes em direção a Ti. Por isso, te agradecemos mais uma vez por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Te rogando, Senhor, que auxilie a esses irmãos que por algum motivo não te conhecem, que eles possam te buscar, que essas tuas bênçãos possam ser distribuídas pelos teus missionários da luz a esses irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas casas de recuperação, Senhor. A esses que se encontram na rua, mas também aos nossos queridos que deixamos em nossos lares. Que eles também sejam agraciados pelo Teu amor e pela Tua luz. E essa reunião, Senhor, especialmente direcionada aos enfermos, os enfermos do corpo e os enfermos da alma, que todos, indistintamente, sejam agraciados. E assim, Senhor, envolvidos nessas vibrações, te pedimos a permissão para iniciar a reunião de fluidoterapia da noite de hoje. Te rogamos que fique conosco no decorrer de todo esse encontro e agradecendo imensamente também a espiritualidade de luz do Centro Espírita Miguel, aos mentores desta reunião e ao mentor de cada um de nós, que está sempre a nos incentivar a seguir em frente. Graças a Deus. Graças a Jesus. Vamos então agora ouvir o nosso irmão de falta, a página do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, né? Nesse exercício de passarmos, né, aquilo que a gente entende sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e distribuir conosco para que todos nós façamos reflexões, porque nós não sabemos de tudo. E se pensarmos bem, quanto mais a gente procura saber, menos a gente sabe, porque ainda tem muita coisa para se desdobrar e para ser desvendada por nós. Quando a espiritualidade de luz nos diz que muita coisa ainda não nos é dado saber, porque nós não temos essas condições de entender tantos meandros entre o céu e a terra, então a gente observa o quê? Toda vez que a gente passa pelo Evangelho, nossas apreensões vão melhorando, certo? E hoje nós vamos falar sobre uma temática interessante, que é sobre a caridade. A gente já está vendo nesse capítulo, né? A gente vai continuar aqui no capítulo número 13, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, o que significa isso? As nossas irmãs já trouxeram para nós nessas últimas terças-feiras e a gente já tem uma ideia construída a respeito disso, para que nós não venhamos a alardear aquilo que a gente venha fazer. E muitos de nós vamos praticar essa caridade ainda com muita dificuldade. E hoje nos coube, aqui que nós já estamos terminando esse capítulo, né?
na instrução dos espíritos, a mensagem da nossa irmã Rosália, lá em Paris, 1860. Então nós vamos falar aqui sobre o item 9, sobre a caridade material e a caridade moral. Só vou falar sobre o item 9 com o maior cuidado de não dar spoiler lá no item 10 que a nossa irmã Rosana vai trazer semana que vem. Imagina, gente, eu ainda corro esse risco de dar um spoilerzinho do que vai acontecer na semana que vem. Mas vamos nos deter aqui no que a nossa irmã Rosália nos trouxe. Mas antes disso, façamos reflexões sobre se nós somos caridosos. Não precisam me responder. Quem sou eu para receber a resposta de vocês? Mas que a gente se auto-pergunte se nós somos caridosos para com o próximo e para conosco. A caridade é muito importante. A gente ouve, fora da caridade não há salvação. Então a gente precisa pensar e repensar sobre isso. Aí a gente pode até responder assim, não me respondam. Mas com a gente pode ser carinhoso. Será? Muitos de nós não conseguimos nem nos olhar no espelho. Como é que fica? Muitos de nós, diante dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, não conseguimos nos encarar. Então, essa resposta fica lá para o foro íntimo, né? Se nós ainda não somos caridosos, que nós pelo menos estejamos nessa caminhada, nessa escola, nessas boas lembranças que a nossa irmã Rosália traz para nós aqui no Evangelho, nesse ponto número 9. E a gente precisa do apoio, né? Do auxílio luxuoso do óculos, né? Para ler de perto, a gente vê assim, olha como é que ela começa com a gente. Amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem eles. A gente quer muita coisa do outro, né? E se o outro não nos dá, a gente aponta, a gente reclama, a gente maldiz. Estou aumentando, gente? A gente não quer muita coisa, mas diante daquilo que a gente quer, será que na mesma medida a gente dá? A gente quer que nos compreendam, que nos perdoem, a gente quer que pense como a gente, né? A gente quer tanta coisa, a gente exige demais do outro. Mas existem aqueles que exigem muito de si mesmos. Existe. Mas aquele que exige muito dele mesmo, será que ele também trabalha para suprir essas exigências? Porque quando eu exijo do outro, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando aval para que o outro exija de mim na mesma medida. E se eu exijo do outro sem dó nem piedade, o outro o que ele tem? Se ele já tem um aval, ele vai exigir de mim sem dó e nem piedade. Concorda? Não tem que ser a mesma medida? A carga vibracional que eu jogo na vida é aquela que eu vou receber de volta. Porque eu estou trabalhando com faixas. A gente sabe que o nosso planeta é cheio de carga vibracional. E o nosso trabalho, estudando o Evangelho, aprendendo e aplicando isso no nosso dia a dia, o que é? É nós fazermos a seleção desses campos vibracionais. Porque aqui nós temos campos vibracionais de luz, de escuridão, mas também nós temos o meio termo na face da Terra. Mas o que nos cabe? Pelo menos a gente fazer um alto trabalho para a gente sair da escuridão, para que a gente consiga alcançar a penumbra, e da penumbra, nas mais variadas gradações, a gente consiga alcançar essa luz que tanto almejamos e que tanto necessitamos. Então, daí a gente percebe, quando a nossa irmã fala aqui no início, ela fala da caridade material. A caridade material, que também é imprescindível. Apesar de nós sabermos pelo tecido social do nosso país, das coisas que vivemos, muitos irmãos se encontrando em meio às dificuldades materiais, mesmo assim, ela, dentro desse nosso tecido social, ela é a mais praticada. Lembram-se lá do estudo que a nossa irmã Marcília nos trouxe,
sobre o óvulo da viúva, para quem estava aqui, a viúva só tinha aquele denário, mas ela colocou lá no gasofilácio, né? E que faltas materiais aquela irmã teve quando ela fez aquela doação. E que bem descreveu a nossa irmã quando esteve aqui diante de vocês. Então, é muito custoso com a situação que a gente vê no nosso país e vê pelo mundo. Mas ainda é a prática mais usual, a mais corriqueira. Ou bem ou mal, alguém vai e cede uma moeda, uma cédula de menor valor. Mas a nossa irmã fala aqui da importância da gente se abrir, que a gente não doe também só nos restos, que a gente doe aquilo que temos condições de doar. E muitas das vezes nós temos até muito mais condições de doar e a gente às vezes, muitos de nós, caminha para trás, dá um passo atrás, dois passos atrás. Há dificuldades e tem gente que diz que rico não tem dificuldades. Bom, se nós estamos num planeta de provas e expiações e há dificuldades materiais de todas as matizes, aquele mais abastado também sofre, gente, dentro da proporção de sua classe social. Não sejamos inocentes de ainda continuarmos em 2023 estudando o Evangelho, de repetirmos frases, rico sempre redoa, coisas assim que a gente fica julgando, e não vem à toa não, também tem dores, também tem faltas, e muitas das vezes tem um material, e usa aquele material a seu benefício, e aquele resultado não acontece, não é verdade? Então, meus irmãos, há dificuldades para todos, mas por quê? Porque Deus é mau? Porque Deus quer nos castigar? Não, de maneira alguma. Essas dificuldades todas que todos nós enfrentamos sem distinção são necessárias para que a gente acorde, para que a gente olhe além de um palmo adiante do nosso nariz, que a gente observe a vida em outra angulação, que a gente perceba o quão caridoso é o nosso Pai, porque Ele nos dá 1002 oportunidades dentro de cada existência que a gente vem até aqui na carne. É justo, bom, amoroso, e nós não temos, às vezes, nos falta o vocabulário para falarmos o que Deus e Jesus representam para nós. Porque nos falta mesmo o vocabulário. É de uma grandeza, de uma luz, de uma caridade, de uma fraternidade, de um amor que a gente ainda está descobrindo, que a gente ainda não sabe. Quantas e quantas vezes a gente agradece? Quantos de nós amanhece, vive um dia inteiro e vai adormecer no final do dia e não agradecemos ao nosso Pai por mais aquele dia? Não agradecemos a Deus porque chegou o nosso aniversário. Às vezes não falamos nem sobre Deus, mas se alguma coisa está errada, eu acho que eu joguei pedra na cruz. Será que Deus não olha para mim? Aí nessa hora Deus exige, ou a coisa está gritante, meu Deus, olha por mim. E Ele olha a todo instante. Então a nossa irmã assinala aqui nesse primeiro momento que a gente deva não doar aquilo que está sobrando. Mas vejam bem, se a gente já doa, gente, aquilo que está sobrando, ela deixa isso aqui intrínseco no texto. Nós já estamos numa caminhada boa, porque a gente já aprendeu a doar. Não chegamos no ponto ideal, mas estamos a caminho. A gente já consegue observar 2, 3 coisas repetidas na nossa casa, e muitas coisas até novas, e a gente passa adiante. Para que ficar represando aquilo? E eu conversando com a minha mãe, né, outro dia desses, esses dias aí, ela falando, caramba, eu com essa idade toda, minha mãe está com 85 anos. Eu com essa idade toda, ainda estou cheia de aparelho de jantar, cheia de coisa, e olha que eu já doei, foi coisa. Ela, vou mais uma vez fazer mais uma doação.
Aí falou, rapaz, como é que pode? Aí abre aquele buffet, abre aqueles armários. Você ainda tem muita coisa. E eu presenciei, já doou muita coisa, gente. Mas muita coisa que vocês nem querem imaginar. Mas é porque a gente bota assim, compro isso para essa ocasião, compro isso para aquela outra. Eu não sou muito a favor de minimalismo, não, gente, não. Mas tudo a gente vai aprendendo com o decorrer da vida, assim como ela está entendendo, que muita coisa não tem a razão de ser. Já teve, mas não tem mais. Já teve a casa cheia de visitas, de aparelhos para utilizar para isso, para aquela situação, mas agora o tempo passou. E muitas das vezes aquela louça, aquela roupa, aquele eletrodoméstico vai fazer o outro feliz, vai atender ao outro irmão. E se a gente tiver que jogar eu aprendi isso desde criança, se a gente tiver que jogar alguma coisa na lixeira, que seja com muito cuidado, na bolsa destacada para quem não quebre, e para aquele que transeunte, que passar naquela rua, possa pegar e utilizar. Bota em cima do muro. Eu morava numa casa bem no ponto de ônibus. Foi ali onde eu nasci. Então a gente botava ali ponto de ônibus, um lugar que muita gente circula, daqui a pouco a gente olhou o pacote e não estava mais. Opa! Sabe aquela alegria de a gente chegar no quintal? Opa, alguém levou. Vai servir para alguém. Isso a gente vai aprendendo. Às vezes a gente não aprende de novo. Vai aprendendo com o decorrer da vida, já na fase adulta. Mas vejam bem, sempre é aprendizado. E a nossa irmã lembra aqui também que a gente doe para aquele que agora nos parece desconhecido, aquele mendigo, aquele morador de rua, mas ali pode estar um familiar nosso, do passado. E que talvez as coisas não tenham sido boas entre nós. E aí estava a oportunidade da gente estender a mão e começar a resolver problemáticas de outras vidas. Ou muitas das vezes era aquela pessoa que a gente guardou bastante afeto, mas sabe lá por quê? Lá no balanço lá que se faz na espiritualidade, aquele irmão, aquela irmã precisa agora estar naquela situação. E a gente passa, não percebe e perdeu a oportunidade de oferecer a mão a um querido. Vocês observaram que há moradores de rua que nos olham, muitas das vezes aquele olhar sinaliza um carinho, nem sempre é carência. Já observaram? Mas muitas das vezes traduzem ali no seu olhar um carinho. Então a gente pega essas mensagens, a gente capta. É muito interessante que a gente faça esse exercício de observação do nosso cotidiano, de tudo que está ao nosso redor. Continuando, ela já ir a seguir daí, ela vai falar da caridade moral, a mais problemática para nós, né? Quando ela diz assim, a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. É a hora que a gente aplica aquilo que a gente escuta muito em Espiritismo, é o BIP: benevolência, indulgência e perdão. Benevolência e indulgência para com todos, e perdão para as faltas, para os deslizes, para os erros. Vocês querem ver bem uma oportunidade? Hoje nós estamos no último dia de outubro, né, de 2023. Daqui a 55 dias, gente, será o Natal. Uma festa importantíssima, que muitos de nós nem percebemos a sua grandeza, se nós só ficarmos detidos no que é o material. Mas o Natal, vocês sabiam que assombra muita gente? Muita gente tem medo de reencontrar os familiares no Natal. Não é no Natal em que as pessoas se visitam, alguns se isolam, há casos e casos, mas no geral as famílias estão reunidas. Tem gente que diz assim, não gosto muito de reunião de família porque acaba em briga.
Por que será que nessas situações acaba em briga? Faltou a benevolência, faltou a indulgência e faltou o perdão. Esse tipo de caridade é muito custosa para muitos de nós. Eu vou na festa tal, mas se fulano tiver, eu vou me retirar. A gente ouviu coisas assim? Quando a gente diz isso, a gente está faltando com o quê? Com a caridade. Eu não quero ver fulano, mas será que ciclano também quer me ver? Mais uma vez eu só estou jogando para o outro. E para mim? Eu não vejo bem aquela pessoa, aquele parente. Ih, fulano de tal vai trazer aquele amigo junto na festividade. Então nós temos ainda 55 dias para chegar nessa festa. Por que eu estou falando do Natal? Porque é uma boa referência para isso aqui. No ambiente de trabalho também é. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Com 16 anos eu já estava lá na Avenida Rio Branco, trabalhando no escritório de contabilidade, uma pilha de livros para eu escriturar. Com 16 anos. E antes que eu fosse trabalhar, a minha mãe sempre disse a mesma coisa. Meus pais diziam sempre a mesma coisa. O mundo lá fora é diferente. As pessoas lá, nem todas vão ser boas com você, nem todas vão ser legais, nem todas vão entender os seus deslizes, suas vitórias ou suas conquistas, ou mesmo fruto do seu conhecimento. Mas o que você precisa fazer? Seja benevolente, seja verdadeiro, seja franco, nunca agressivo, respeite o próximo, saiba também entender os deslizes do outro. Isso é caridade. Ela estava fazendo o que antes de eu chegar para aquele ambiente de trabalho? Ela estava passando os conhecimentos espíritas que ela sempre teve desde criança. Não faça ao outro aquilo que você não quer que faça para você. E se alguém lhe ofender, se alguém lhe agredir, não revide, esteja em prece. Vocês acreditam que de lá para cá muita coisa já não aconteceu? Só aconteceram, né? Porque acontece. Mas lá também no nosso ambiente de trabalho está aquele familiar de outrora. Aquele familiar que de repente a gente não deu a atenção devida, ou a gente não perdoou, e agora ele nos cobra ali através de suas atitudes. Eu já escutava desde criança que o nosso pai, para nos auxiliar, ele coloca justamente aquelas pessoas que a gente necessita resolver sempre na nossa ambiência, ou na nossa vizinhança, ou no nosso ambiente de trabalho, ou dentro de nossas famílias. Então, são oportunidades que nós não podemos perder. É a hora de nós utilizarmos aquilo que a gente ouve e que a gente lê e o que a gente interpreta do Evangelho. Com todos esses indícios aí, com todas essas indicações que a minha mãe passou, que eu trouxe dentro do lar, eu também, como espírito errante, também deslizei, gente. Nem tudo foi perfeição. Mas sabe aquele momento em que você desliza e ao mesmo tempo, assim que você deslizou, você se tocou? Porque é exercício para a gente. Às vezes a gente quer dar uma resposta desaforada da mesma forma. A pessoa dormiu mal e chega mal-humorada no trabalho. Mas se a gente vai estudando e vai aprendendo com a espiritualidade, que se a gente ficar na mesma faixa no revide, a gente continua com as guerras. As guerras só terminam quando eu cesso os meus canhões internos. Então a paz, ela não é conquistada através de bandeiras ou de dizeres. Está muito em moda, a gente ouve muita gente dizer empatia, empatia. Mas muitos desses que falam tanto empatia não são empáticos com ninguém. Não são, cobram do outro, mas não fazem. Mas nós precisamos nos perceber, nos conhecermos, fazermos um alto balanço
como Santo Agostinho nos ensinou, ao término de cada dia, que a gente faça um balanço do que eu fiz, de como eu procedi. E para finalizar, gente, porque isso aqui dava uma fonte de estudos para a gente ficar horas e horas e horas conversando. Isso aqui é bom para que a gente utilize nos cursos que a casa oferece, para que a gente possa debater essas coisas aqui. E diz assim: essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. O ideal, gente, é que a gente utilize as duas caridades simultaneamente, a material e a moral. Uma não se sobrepõe à outra. Todas, as duas, são grandes necessidades para nós. E quando a nossa irmã diz assim: lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos. Então, nos reconheçamos como irmãos, porque somos irmãos. Aquele que falha lá, a gente está apontando, e se a gente consegue apontar, se a gente consegue saber direitinho o erro do outro, tenha certeza que a nossa bagagem está recheada desse mesmo erro. Porque se não fosse assim, nós não conseguiríamos reconhecer. Viu? Então entendamos isso. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Boa noite. Envolvidos nessas meditações, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse banquete que o Senhor nos ofereceu na noite de hoje, através do Teu Evangelho, nos incentivando a reflexões profundas sobre o amor, a caridade, nos ajudando a caminhar com passos firmes, mais esperançosos, mais otimistas, alegres com essa evolução que todos nós estamos envolvidos. Gratidão, Mestre Divino, por tanto amor, por tantas bênçãos, por tantos benefícios que recebemos nesses minutos que passaram tão rápidos, mas que foi de fundamental importância para todos nós. E te rogamos, Senhor, que essas mesmas vibrações que nos envolveram o tempo todo se estendam, Senhor, a essas áreas de conflitos, em todos os cantos, em todas as regiões, apaziguando o homem, Senhor. Detém a mão daquele que queira praticar o mal. Ponde no coração do homem, Senhor, a compaixão e a caridade. E a nós que aqui estamos, que possamos cada vez mais nos pacificar, nos acalmar nossa mente e nosso coração, onde todos juntos possamos um dia sermos reconhecidos como os teus discípulos. Queremos também, Senhor, te rogar que fique conosco na segunda parte da nossa reunião, onde os médios, trabalhadores de boa vontade, estarão em seus postos, oferecendo mais uma vez o bálsamo, o remédio necessário para o nosso refazimento físico e espiritual. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Quanta luz